Glória Web TV. Evangelizando pela internet. Olá a todos, estamos de volta nesta quinta-feira para começarmos um estudo mais sistemático agora da moral e da ética cristã nesse nosso programa Nossa Vida em Cristo, aqui na Glória Web TV, da paróquia Nossa Senhora da Glória. O tema de hoje que nós vamos tratar é o tema da natureza humana. Falávamos um pouquinho lá no programa introdutório sobre isso, sobre o modo de ser do homem, sobre o modo de ser do ser humano. Nós temos um determinado modo de ser. E esse modo de ser implica um modo de comportar-se. Se fomos criados de um modo, devemos nos comportar de um determinado modo. E isso é a natureza humana. O Criador nos criou de um determinado modo e somos assim. E é necessário que atuemos assim. Logicamente que temos liberdade. Nós podemos atuar contra a nossa própria natureza, que um animal não pode. Por exemplo, um cachorro não pode dizer agora deixarei de ser cachorro e deixarei de atuar como cachorro. O cachorro não tem liberdade para fazer isso. Nós temos para atuar contra a nossa própria natureza. Mas isso não significa que não tenhamos natureza. Significa que na nossa natureza temos também a liberdade de poder atuar de acordo com a nossa natureza ou contra a nossa natureza. Mas a natureza, o modo de ser, o modo que fomos configurados, ou seja, assim que temos. É como quando a gente fala de algum objeto, alguma coisa fabricada, é mais fácil de entender. Por exemplo, uma caneta. A caneta foi criada como caneta. Ou seja, a gente pode chegar a um consenso universal de que não é uma caneta, de que é uma mesa, que ela não vai se converter em mesa, ela tem a natureza de caneta. Assim, somos nós também, fomos criados por Deus, seres humanos, com determinado modo de ser, com racionalidade, com vontade, liberdade, com sentimentos, que devem todos estar dentro de uma harmonia necessária dentro dessa natureza, devem ser vividos harmonicamente todas essas dimensões criadas dentro do ser humano, mas que implica um modo de ser concreto. Somos seres humanos e sempre seremos seres humanos. E devemos atuar, agir como seres humanos, como aquilo que nós fomos criados. Repito, temos a liberdade para atuar contra. Por isso vemos algumas barbaridades de vez em quando, algumas pessoas que fazem coisas erradas nós mesmos. Ou seja, São Paulo já diz, não faço o bem que quero e não evito o mal que eu não quero. Porque somos livres e não fazemos aquele bem que deveríamos fazer, que sabemos que devemos fazer por natureza. Mas temos uma natureza e só porque temos natureza é que podemos falar de moral. Senão a moral seria um simples acordo, seria uma simples convenção humana, que nós nos reuniríamos e diríamos, então vamos concordar que isso é bom e isso é mal. Pois não, isso não existe. O exemplo que dava na aula anterior da criança, ou seja, se batermos, espancarmos uma criança pequena, todos ficam indignados e com razão, porque atuamos contra o modo próprio de ser do humano, contra a nossa natureza. Então este é o tema de hoje, a natureza humana, nosso modo de ser, a base da ética e da moral cristã. Se entendemos que temos um modo de ser, temos também um modo de atuar, um modo de agir de acordo com o ser humano. Nos vemos na próxima quinta com um novo programa Nossa Vida em Cristo. Até lá!